Tá Chovendo Hambúrguer 2. Esse foi um dos primeiros filmes que eu me perguntei como era que eles iam fazer pra ter uma continuação, já que no final do primeiro ele acaba bem redondinho e não deixa muita coisa pra que eles possam contar uma história ou então algo novo a partir dali. Principalmente porque a ilha inteira tava lotada de comida e a Flix on the Fur tinha sido destruída naquela mega explosão. Só que desde a primeira vez que eu vi esse filme, eu achei bem interessante a ideia que eles criaram a partir dali. Aliás, enquanto eu pesquisava sobre esse filme, eu descobri que Tá Chovendo Hambúrguer na verdade é baseado em um livro infantil que tem o mesmo nome, e ele foi publicado pela primeira vez em 1978, pouquinho tempo atrás. Assim como o filme, o livro também tem uma continuação, só que no caso do livro, ela se chama Pickles para Pittsburgh. É quase um trava-língua isso aqui. Só que o segundo filme, ele não tem nada a ver com a história desse livro. E eu sei que não se deve julgar um livro pela capa, só que ninguém nunca falou nada sobre o título. E meu amigo, esse título é horroroso. Ainda bem que os roteiristas criaram uma história original, porque eu duvido muito que uma história com esse título conseguisse ser boa. Tá Chovendo Hambúrguer 2 foi lançado em 2013 e mesmo que o primeiro filme tenha sido um verdadeiro sucesso, diferente do normal de se fazer em uma sequência, que seria manter o orçamento ou então aumentar ele, a Sony simplesmente diminuiu bastante o dinheiro que os caras tinham pra fazer o filme. O primeiro filme, ele teve 100 milhões pra ser feito, enquanto o segundo teve só a bagatela de 78 milhões, mas mesmo diminuindo o dinheiro, isso até que foi muito bom pro estúdio, porque o filme conseguiu fazer mais de 240 milhões na bilheteria mundial. E no geral, tanto a aprovação do público quanto dos críticos foi mediana. O pessoal não achou ruim, mas também não achou lá essas coisas. Talvez, muito provavelmente por causa disso, a gente não teve um terceiro filme. Mas em compensação, eles fizeram uma série animada, e pra minha surpresa, e com certeza pra muitos de vocês também, eu não fazia ideia que essa série tinha mais de 100 episódios. Eu nunca assisti ela, então não sei dizer se é bom ou não, mas se você assistiu, comenta aí nos comentários o que você achou dela. E falando nisso, não se esquece de se inscrever e deixar o like, e eu juro que eu vou tentar postar com mais frequência esse ano. A partir de agora eu vou tentar postar pelo menos 3 ou 4 vídeos por mês. E se você quiser também, considere virar membro, porque isso ajuda bastante o canal. Mas vamos parar de enrolação e vamos logo analisar esse filme. O filme começa com um resumo dos acontecimentos do primeiro filme, e o filme também começa exatamente de onde terminou o primeiro. E depois dessa confusão toda, o Flint e os amigos dele decidem criar um lugar chamado Sparkswood, onde seria um lugar onde eles iam criar várias novas invenções, igual como eles fizeram na Flint on the Fur. Mas claro, nada que seja tão perigoso quanto a Flint on the Fur. Só que como a ilha inteira tava lotada de comida gigante, antes de qualquer coisa era preciso limpar o lugar. E nisso um helicóptero chega na ilha e de dentro dele sai um mega cientista junto dos ajudantes dele que foram mandados pelas Nações Unidas para poderem limpar o lugar. E esse cientista, ele se chama Chester V e ele é o maior herói do Flint de todos os tempos. Só que na verdade não era ele e sim um holograma. E falando um pouquinho sobre o Chester V, o filme, para poder apresentar esse personagem pra gente, ele acaba utilizando um recurso chamado de retcon, ou em português, continuidade retroativa. Basicamente, o retcon é quando uma obra muda alguma coisa que ela já tinha estabelecido em algum momento no passado. E no caso de Tá Chovendo Hambúrguer, o primeiro filme, ele estabelece sim que o Flint se inspirava em diversos grandes cientistas, mas eles nunca falaram que ele tinha um cientista favorito, muito menos definiram que o Chester V existia. Só que pra corrigir isso, logo no comecinho do segundo filme, eles mostram o Flint assistindo um comercial do Chester V, onde ele estava vendendo as barrinhas nutritivas dele. E lembre-se disso, porque essas barrinhas vão ser importantes mais pra frente. Além do Chester V falar que ele vai ajudar a ilha, ele também oferece uma vaga de emprego pro Flint trabalhar com ele na empresa do Chester V. E a empresa dele se chama Live Corp. E lembrem-se do nome dela também, porque vai ser importante mais pra frente. O Flint, ele até hesita em aceitar, porque ele tinha prometido pros amigos dele que ia ficar junto deles pra eles fazerem a Sparkswood. Mas todos eles dizem pro Flint ir, porque isso seria muito bom pra ele, e também porque antes eles precisavam limpar a ilha. Nisso os helicópteros levam os cidadãos pro continente pra morarem lá em São Francisco, e desde já a gente já consegue ver que o objetivo do Chester V não é necessariamente ajudar a ilha e os moradores dela. Em nenhum momento do filme eles tentam esconder que o Chester V é um vilão, o que até que funciona, porque a gente fica curioso pra saber qual que é o real motivo dele tá fazendo tudo isso, mas eu acho que se eles tivessem segurado um pouquinho mais pra mostrar que ele era um cara do mal, eu acho que ficaria bem melhor, mas ainda assim, isso não é algo que chega a incomodar. Voltando pro Flint, ele tá super empolgado pro primeiro dia de trabalho dele na Live Corp, e chegando lá, ele conhece essa macaquinha aqui, que se chama Bárbara. Ela é uma das invenções do Chester V, e a peculiaridade dela é que ela tem um cérebro humano dentro do cérebro de macaco dela. Absurdamente genial. Lá dentro da corporação, tem milhares de outros cientistas trabalhando, e eu também tenho que dizer que eles são alguns dos cientistas mais idiotas que eu já vi na vida. Enquanto o Flint andava pela empresa, a gente também descobre que tem uma categoria especial de cientistas que
se chamam personautas, e eles são os melhores cientistas e que trabalham diretamente com o Chester V. O Flint ele fica super empolgado para se tornar um personauta, mas a Bárbara diz para ele que os personautas só são escolhidos na cerimônia do jaleco, que é uma cerimônia anual onde o próprio Chester V escolhe o cientista que teve a melhor invenção para se tornar um personauta. E a próxima cerimônia do jaleco só ia acontecer daqui a 6 meses. E durante esse tempo, o Flint trabalhou que nem um maluco, inventando milhares de coisas, tipo um portal que só transporta comida. Ele congelou o próprio pai, deixou ele careca, criou um dispositivo de festas portáteis e zilhões de outras coisas só para poder ter a chance de se tornar um personauta, até que o dia da cerimônia do jaleco finalmente chega e o Flint ele tava preparadíssimo para ser escolhido. Ele tinha certeza que ele que ia ganhar. Ele até trouxe aquele dispositivo que cria festas e ainda por cima treinou o Steve para que quando o Flint falasse a palavra festejar, o Steve apertaria o botão. Mas infelizmente o Flint ele acabou perdendo para um outro cientista que inventou um carro não poluente movido a fofura. Um pouquinho cruel com um bichinho, mas pelo menos é sustentável. Como não havia mais motivos para festejar, peraí, festejar? O Steve aperta o botão e por causa disso o Flint passa a maior vergonha na frente de todo mundo. Inclusive dá pra ver a cara de descontente do Chester V depois que o Flint fez essa confusão toda. Nisso o Flint volta pra casa muito triste e pra piorar a situação dele, a vergonha que ele passou virou notícia até no jornal. Enquanto o Flint tava todo depressivo, a Bárbara vem correndo avisar o Chester V que as equipes X e Y que estavam trabalhando na ilha haviam sumido. E como o Chester V não queria mais perder os personautas dele na ilha, ele então resolveu buscar alguém que fosse descartável e que tivesse desesperado e no fundo do poço pra poder fazer o que ele mandasse sem nem questionar. E eu acho muito esquisito o jeito que ele mexe as mãos enquanto ele fala. Aliás, falando da dublagem do Chester V, eu acho que eles escolheram um dublador dele só porque eles eram muito parecidos. E obviamente esse ser miserável de quem ele tava falando era o Flint. Ele tava sendo consolado pelo pai dele e pela Sam, até que a Bárbara aparece no apartamento dele com um aviso do próprio Chester V pedindo pro Flint ir até ele porque ele precisava do Flint. Sem nem pensar 2 vezes, o Flint vai pra lá. O Chester V conta pra ele que as equipes de personautas que ele tava mandando limpar a ilha começaram a sumir e a ilha ficou muito mais perigosa, porque além de ficarem gigantes, as comidas estavam começando a criar vida e virar umas criaturas bizarras. Inclusive, foi essa queijo aranha aqui, esse hambúrguer aranha com patas de batata frita, é a causa do sumiço dos personautas. O Chester V também fala pro Flint que faltava pouco para as comidas aprenderem a nadar. Isso poderia ser um grande perigo caso elas chegassem no continente. Depois de descobrir isso, o Flint deduz que isso deveria estar acontecendo, porque com certeza a Fixa The Fleur tinha sobrevivido à explosão e ainda devia estar funcionando. E spoiler, ela tava mesmo. Com isso tudo explicado, o Chester V encarrega o Flint de levar esse pendrive até a Fixa The Fleur pra assim ele poder plugar ele na máquina e desativar ela pra sempre. Ele também fala pro Flint manter isso em segredo e não contar pra ninguém, porque essa era uma missão que ele deveria cumprir sozinho. O Flint conta tudo o que ele ouviu pra Sam e agora eles iam pegar mais pessoas pra montar uma equipe e ir até a ilha juntos. Bem que o Flint disse que não sabia guardar segredo no primeiro filme. Pra montar essa equipe, eles se juntam com o policial Earl, que tava trabalhando como maid em um maid café. Eles também pegam o Manny, o cameraman da Sam, que tava trabalhando como veterinário, e o Grant, que ainda continuava sendo um frango. Pra chegar na ilha, o Flint tenta levar eles pelo portal de comidas que ele inventou. O problema é que só comida consegue passar pelo portal. O Steve não parece muito bem. Mas isso não é problema, porque o pai do Flint aparece com o barco dele pronto pra levar eles pra ilha. Chegando em Boca da Maré, eles conseguem ver que ela tá totalmente diferente e muito mais perigosa só de chegar perto dela. O pai do Flint diz que vai junto com eles, só que o Flint, ele fala que é perigoso demais e manda ele ficar no barco. Tadinho do pai do Flint, ele só queria se enturmar. Andando pela ilha, eles conseguem reconhecer alguns lugares por onde eles passavam, até que finalmente eles chegam no lugar onde os personautas foram atacados. Eles entram nessa estação para tentar ver se tinha algum sobrevivente, mas o máximo que eles encontraram foi esse morango gigante. O detalhe importante mesmo é que esse morango estava vivo. Isso acaba assustando todos eles, só que o Flint, ele fica bizarramente muito mais assustado que o resto da galera. A Sam, ela acha o morango muito fofinho e decide dar o nome dele de Barry. O Flint fala que eles não podiam ficar
ficar de bobeira e eles tinham que levar logo o pendrive pra Flint e LeFleur. O problema é que o Barry acaba pegando o pendrive e engolindo ele. Todos eles começam a correr atrás do Barry e não demora muito pra ele ser pego, e agora eles vão ter que esperar o Barry fazer o número 2 pra eles conseguirem recuperar o pendrive. E bem ali do lado onde eles pararam, eles viram que existia uma fauna incrivelmente excepcional formada por comidas vivas. E todos eles ficam completamente impressionados vendo aquilo. Só que eles não têm muito tempo pra prestar atenção nisso, porque só de tirar o olho por 2 segundos, o Barry é levado pela correnteza. Eles usam um carro da polícia igual um barco pra ir atrás do Barry, e ao mesmo tempo eles vão vendo pelo caminho vários animais comida que a máquina do Flint criou, tipo camarões melanfantes, sushi-velhas e vários outros bichos. Finalmente eles conseguem pegar o Barry, e a Sam pergunta pro Flint como que a máquina dele conseguiu se reprogramar pra ela conseguir criar vida. Só que o Flint, ele também não faz ideia. A Sam também diz que eles deveriam mostrar pro mundo tudo que eles descobriram na ilha. O problema é que tinha um drone seguindo eles, e obviamente esse drone era do Chester V. E como eles não querem que ninguém saiba dos planos dele e das coisas que estão acontecendo na ilha, o Chester V decide que eles têm que separar o Flint dos amigos dele, pra assim ele poder manter o controle da situação e garantir que ninguém saiba o que tá acontecendo na ilha. E voltando pros nossos heróis, eles são surpreendidos por uma queijo-aranha. E um detalhe que eu acho muito legal dessa cena é que os pelos do peito do policial começam a se arrepiar, com ele pressentindo o perigo. Não sei se vocês lembram, mas no primeiro filme ele fala que isso acontecia sempre que ele sentia que tinha algo de errado. Ele é literalmente o Miles Morales. Em seguida, a queijo-aranha começa a correr atrás deles, e no meio do caminho ela engole o uniforme do Brent junto com a mochila dele, e nisso o policial Earl também perde a mochila dele, e essas mochilas foram dadas pelo Chester V. E antes que a queijo-aranha continuasse, um helicóptero da Live Corp aparece e espanta ela. Nisso, o próprio Chester V sai do helicóptero e a Bárbara aparece perguntando por que eles estavam levando o Barry junto deles. E logo de cara, ela e a Sam não se dão bem porque a Bárbara acha que meteorologia não é uma ciência válida. E o Flint fala que o Barry, na verdade, ele tinha comido o pendrive e por isso que eles estavam levando ele. A Bárbara pega um bisturi pra ela abrir o Barry e tentar pegar o pendrive de dentro dele, mas isso não foi preciso porque o Barry se engeleou tudo, liberando o pendrive que tava dentro dele. E ele sai correndo depois disso. O Chester V então disse pro Flint que por causa de um moranguinho, o mundo inteiro quase foi destruído. Ele também disse pro Flint que eles tinham logo que chegar na Flint and LeFleur, e pra isso, o Flint fala que eles têm que ir pro laboratório dele, porque assim ele vai conseguir se comunicar com a Flint and LeFleur e achar um jeito de levar eles até a máquina. Enquanto tudo isso acontecia, o pai do Flint foi procurar comida porque ele tava começando a ficar com fome. E pra isso, ele vai na antiga loja dele e pega a última lata de sardinhas que tinha sobrado do bebê Brent. Só que do nada surge um monte de homens pickles e o pai do Flint até pensa que eles vão atacar ele, só que na verdade eles só queriam comer sardinhas. Voltando pro Flint e os outros, eles chegaram no laboratório e eles veem que ele tava pendurado por cipós no alto de uma árvore. E nisso eles entram com uma equipe pequena, porque senão o laboratório poderia cair no chão. Lá dentro, o computador do Flint tava quase destruído, mas ainda dava pra recuperar o HD, e com o HD eles iam poder criar um rastreador pra achar a Flint and LeFleur. Só que pra alcançar o HD, eles usam cuecas anti-cuecão que os dois inventaram quando eram crianças. E o Chester V ainda faz questão de dizer que ele inventou quando tinha só 3 anos, já que o Flint inventou quando ele tinha 6. Enquanto eles pulavam de um lado pro outro, fazendo a Bárbara segurar as cuecas deles, o Chester V diz pro Flint que ele sofria bullying quando era criança, e como o Flint também sofria, ele tenta fazer a cabeça dele, tentando convencer o Flint de que o Brent jamais poderia ser amigo dele, porque ele fazia bullying com o Flint quando eles eram crianças. E ele ainda cita o antigo provérbio chinês, que eu nem me atrevo a tentar falar mandarim aqui, mas basicamente o provérbio fala: sopa dada por quem faz bullying estará sempre envenenada. Em seguida eles conseguem recuperar o HD e saem do laboratório para poder montar um acampamento. Claramente uma referência a Jurassic Park. O Manny tava fazendo uma sopa para todos eles, e quando o Flint chega, o Brent oferece um prato para ele. Só que por causa do que o Chester V disse, o Flint dá um tapão no prato porque ele não confia mais no Brent. A Sam também vai falar com o Flint e ele cita pra ela aquele provérbio chinês, falando em mandarim também, só que ela responde também em mandarim, outro provérbio, e o Flint não entende nada. Mas em português fica: se fez bullying e virou amigo, será seu amigo para sempre. E ela também fala pro Flint pra ele se lembrar que eles estavam ali pra ajudar ele e que era pra ele não se esquecer disso. Só que bem ali do lado tava o Chester V e a Bárbara, e eles estavam escutando tudo e planejando como fazer pra separar o Flint da Sam e dos amigos dele. Em
Então amanhece e o Flint conseguiu construir um rastreador pra chegar na Fleet Thunder Fur, e o Chester vê, ele tá fazendo de tudo pra fazer a cabeça do Flint, pra ele continuar sendo fiel a ele. Enquanto eles viajavam pela ilha, a gente vê vários outros tipos de comida animais, e ainda por cima, o Barry tá seguindo eles, junto com outros membros da família do Barry. E durante o caminho, um dos cientistas que estavam fazendo a segurança do Chester V pisa em alguma coisa, e de repente eles começam a ouvir o tremor de alguma coisa gigante. Claramente mais uma referência a Jurassic Park. E de repente, um tacodilo gigante aparece, e ele ataca os cientistas e quase pega a Bárbara, só que o Flint consegue salvar ela. Um dos cientistas consegue congelar o pé do tacodilo, e eles todos aproveitam para escapar. A única que ficou para trás foi a Sam, porque ela ficou olhando o tacodilo, que na verdade era uma mamãe que estava protegendo os filhotes dela. E foi um dos filhotes que aquele cientista acabou pisando sem querer. Enquanto eles andavam por um campo de melado, o Brent reclama da mosquitorrada que picou ele, e então o Chester V fala que ele não precisava se preocupar com isso, porque logo logo todos os comida animais iam ser destruídos junto com a Flint Thunder Fur. Mas a Sam fala que eles não podem destruir essas criaturas porque elas eram incríveis e elas deveriam ser estudadas e não destruídas. Mas o Chester V, ele consegue convencer o Flint de que destruindo os comida animais e a Flint Thunder Fur, eles vão salvar o mundo. E como eles não concordavam com isso, os amigos do Flint vão embora e nem sequer o Steve fica com ele. Mas mesmo ficando muito triste, o Flint ainda continua do lado do Chester V. No caminho de volta pro barco, a Cage Aranha aparece de novo, só que pra provar que o Chester V tava errado, a Sam mostra que os comida animais, na verdade, não são perigosos. O policial Earl pergunta por que ela atacou eles antes, e a Sam fala que na verdade, eles só foram atacados porque eles estavam usando os equipamentos da Live Corp. E o Manny também diz que a Cage Aranha e os outros comida animais não gostavam da Live Corp porque eles sabiam de algo que a gente não sabia. E a prova que faltava pra confirmar que todos eles eram malignos de verdade era que Live, ao contrário, fica evil, que significa mal. Ou seja, o Chester V é o vilão do filme. Cinema demais. Como se eu não tivesse falado isso no começo do vídeo. Mas antes que eles pudessem avisar o Flint do que ele estava fazendo, os cientistas capangas do Chester V congelaram todos eles. Enquanto isso, o Flint, o Chester V e a Bárbara encontraram um lugar onde a Fleet Thunder Fur ficava. E o Chester V manda o Flint ir sozinho pra lá. E quando o Flint finalmente encontrou a Fleet Thunder Fur, ele percebe que a máquina não era mais maligna e que os comida animais não eram uma ameaça para as pessoas, e sim que eles deveriam ser protegidos. O Chester V aparece e o Flint tenta impedir ele de desativar a máquina, mas infelizmente o Chester V conseguiu plugar o pendrive na Fleet Thunder Fur. Só que ao contrário do que o Chester V disse antes, o pendrive ele não desativa a Fleet Thunder Fur e na verdade ele faz uma reprogramação para a máquina começar a trabalhar para a Live Corp. O Chester V leva a Fleet Thunder Fur para longe e além disso ele joga o Flint ali do alto. Ele então acaba sendo levado por um rio, só que ele não se machucou porque os Marshmallows conseguiram salvar o Flint. A correnteza acaba levando o Flint para a cidade dos Homens Pickles, onde o pai do Flint também estava lá. E abrindo um parênteses aqui, enquanto aquilo tudo estava acontecendo com o Flint e os amigos dele, o pai do Flint estava numa side quest ensinando os Homens Pickles a pescar sardinhas e graças a isso ele virou amigo deles. E enquanto os animais da ilha estavam sendo levados para a fábrica do Chester V, os amigos do Flint também estavam sendo levados para lá e quem estava levando eles era a Bárbara e eles tentam convencer a Bárbara a ajudar eles. E para isso eles falam que se o Chester V gostasse mesmo dela, ele não chamaria ela de macaca e sim de primata. E uma coisa que eu não disse antes, mas a Bárbara passa o filme todo falando que ela é uma primata e não uma macaca. E mesmo sabendo que ela não gosta de ser chamada de macaca, o Chester V, toda vez que se referia a ela, ele chamava ela de macaca. Voltando pro Flint, o Barry apareceu e ele mostra pra ele que todos os comida animais gostavam do Flint porque eles sabiam que ele era o criador da Fleet Thunder Fur e nisso ele se junta aos comida animais pra conseguir parar o Chester V e salvar a ilha. Enquanto eles montavam um lançador em formato de vara de pescar, um detalhe que não pode passar despercebido é que o Flint, pela primeira vez, ele usa uma metáfora envolvendo pesca e isso deixa o pai dele muito feliz. Com a invenção do Flint pronta, eles se jogam pra dentro da fábrica e o Barry usa o portal que o Flint inventou pra salvar os comida animais, enquanto o Flint ia atrás dos amigos dele. Só que os ajudantes do Chester V aparecem e nisso uma mega luta começa e esse é um daqueles momentos que a gente vê que os animadores realmente estavam se divertindo enquanto animavam. O Flint encontra os amigos dele, só que o Chester V tinha amarrado eles e ele estava prestes a jogar eles dentro de um triturador. E aqui a gente finalmente descobre qual que era o plano do Chester V e esse plano era que ele queria usar
usar os comida animais como ingredientes para as novas barrinhas nutritivas dele. Eu falei que essas barrinhas iam ser importantes, e como ele não podia deixar nenhuma testemunha do plano dele, ele fala pra Bárbara ativar o triturador, mas ela não consegue fazer isso porque seria muita crueldade, e nisso o Chester V dispensa ela, pra ele mesmo poder ativar o triturador e acabar com os amigos do Flint, e com ele logo em seguida. Pro Flint não conseguir impedir o Chester V, ele usa os hologramas dele, e o Flint até tenta usar aquela máquina de festas, só que o Chester V joga ela pra longe, só que ele não contava com o Steve e que o Flint falasse pra ele que era hora de festejar. Nisso, o macaquinho ativa a máquina e o Chester V fica coberto de confete, e graças a isso eles finalmente podem parar o Chester V antes que ele escapasse, e até a Bárbara, ela volta pra ajudar eles, só que antes que o Chester V escapasse, ele acaba caindo no triturador, só que graças ao colete dele, nada acontece. Pelo menos era isso que a gente pensava, mas ele acaba sendo horrivelmente devorado pela Cage Aranha. Tá aí uma coisa que eu sinto falta nas animações pra criança, o vilão tendo uma morte terrivelmente horripilante. E nisso, o filme acaba com a Bárbara se juntando pra equipe deles e a ilha e os animais sendo salvos. Com isso, a gente vai direto pras considerações finais. Eu sei que o título do vídeo é zoando os calvos, mas não se deve julgar ninguém pelo brilho que essa pessoa tem na cabeça. E se você chegou até aqui no vídeo, escreve aí nos comentários, vidas calvas importam. Eu tenho poucas coisas pra reclamar desse filme, mas a coisa que mais me incomodou foi o arco do Flint ser basicamente o mesmo do primeiro filme. No primeiro filme, o Flint ele queria ter a aprovação das pessoas, e pra isso ele faz invenções pra deixar elas felizes. E mesmo que ele tivesse feito amigos reais pelo caminho, ele resolveu deixar eles de lado pra agradar os outros. E aqui basicamente é a mesma coisa, só que a diferença é que o Flint queria agradar o Chester V. Mas tirando isso, pra mim o filme ele foi muito divertido de assistir. Eu gostei bastante de ver como eles evoluíram esse conceito pra, além de criar comidas, a Flint the Fur também criar criaturas vivas. É realmente bacana de ver a quantidade de bichos diferentes que eles criaram e como todos eles funcionavam no meio ambiente. Outra coisa que eu acho legal também foi ver o Flint finalmente usando metáfora de pescador e finalmente aprendendo a pescar junto do pai dele lá no finalzinho do filme. E finalizando, esse é um ótimo filme, mas pra mim, eu ainda acho que o primeiro continua sendo bem melhor. E o que eu tinha pra falar era isso. Eu queria muito, na verdade, que tivesse um terceiro filme, mas pelo menos os dois filmes que a gente tem, eles são ótimos. E até semana que vem, provavelmente. Um detalhe que eu realmente achei legal é que os créditos contam como que foram as coisas dali pra frente depois que o filme acabou. Aliás, por que vocês ainda estão aqui? O vídeo acabou.